Transportes, telecomunicações, energia, serviços públicos. No setor de infraestrutura, a receita de desenvolvimento proposta pelo governo federal desde o ano passado é buscar os recursos no setor privado. Amplos programas de privatizações e de concessões foram anunciados e vários já estão em andamento. A meta do presidente Jair Bolsonaro é, até o final do mandato, encerrar as participações acionárias federais em empresas privadas e vender dezenas de estatais, entre elas a Eletrobras, a Telebrás, os Correios e a Casa da Moeda. As medidas serviriam a dois propósitos: reforçar o caixa e estimular a competição na economia. Vão continuar passando às mãos da iniciativa privada a administração de aeroportos, portos, rodovias e ferrovias. Tudo isso precisa da aprovação do Congresso Nacional e os projetos começaram a chegar no semestre passado. O embate político vai ser forte, já que a oposição é contrária à venda dessas estatais e tem muitas críticas ao regime de concessões. Nas telecomunicações, a maior expectativa do ano é pelo leilão para implantação da nova geração de telefonia móvel, a banda larga 5G. O formato e as datas ainda não estão decididos, mas a expectativa do governo e das empresas do setor é que esse leilão aconteça no segundo semestre. Com a aprovação pelo parlamento da nova lei das teles em 2019, também se abriram as possibilidades de novos investimentos na expansão da banda larga. A meta é a universalização desse serviço no país, que hoje chega a 67% dos domicílios. Olá, tudo bem? O tema desse programa é infraestrutura. E para saber o que vem por aí no setor, eu converso agora com o professor Paulo Rezende, diretor do Núcleo de Logística e Infraestrutura da Fundação Dom Cabral. Muito obrigado, professor, por ter vindo aqui aos estúdios da TV Senado. E o tema é complexo, é abrangente, e eu vou começar lhe perguntando: o que é mais urgente para a gente investir, para o país investir no setor de infraestrutura? Qual é o primeiro passo? Bom, infelizmente, quando se fala o que é mais urgente, é o que é mais urgente entre tudo urgente, porque o histórico de investimentos em infraestrutura no Brasil é um histórico muito pobre. Nós nunca ultrapassamos os índices necessários para manter o crescimento econômico, o crescimento do próprio país e os investimentos em infraestrutura. Então, eu diria que nesse momento nós temos, por ordem, a necessidade de olhar para o saneamento. É uma área da infraestrutura que nós temos agora, o marco legal foi enviado para a Câmara e nós teremos um debate muito interessante, mas eu acredito que todo o Congresso terá um papel importantíssimo, porque o saneamento tem a ver com a saúde das pessoas. Então, nós precisamos de cuidar. Eu diria o mais urgente seria o saneamento. Na sequência, nós temos que resolver alguns problemas de infraestrutura de transportes. E, em terceiro lugar, não menos importante, vem o fornecimento, a distribuição e a geração de energia. E, finalmente, as telecomunicações. Antes da gente continuar e a gente vai se debruçar sobre esses temas, o governo escolheu exatamente esses dois principais caminhos, a privatização e a concessão, para investir em infraestrutura. E você em casa sabe a diferença entre privatização e concessão? Nesta reportagem a gente explica. Para resolver os gargalos da infraestrutura do país, o governo acha que é preciso diminuir a presença estatal no setor. Pode ser por meio de privatizações, quando o negócio é definitivo, ou de concessões, quando a empresa vencedora da licitação ganha o direito de explorar um bem ou serviço por um tempo determinado. Na visão do Poder Executivo, a iniciativa privada é quem tem recursos para melhor investir no setor. Estamos diante de um desafio. O orçamento público para a infraestrutura no próximo ano é de 19 bilhões. Como é que você vai construir a infraestrutura necessária, a infraestrutura ideal do país sem orçamento? O desafio aqui é atrair, é chamar o setor privado para participar das soluções. É preciso ter, um programa bem desenhado, que propõe ao setor privado essa parceria. É um chamamento. Em tempo de crise,
descobrir, apresentar oportunidades para que o setor privado possa investir, ter segurança no investimento, previsibilidade, segurança contratual e o consumidor e o cidadão receba serviços de qualidade. Nesse primeiro ano do governo Bolsonaro, a desestatização avançou bem. Foram mais de 80 bilhões de dólares de vendas de ativos, destacando aí as subsidiárias da Petrobras. E o governo está finalizando uma proposta para encaminhar uma relação de empresas que serão objetos de avaliação pelo Congresso Nacional para que tenha o seu controle oferecido em bolsa para a diluição do capital e para o fortalecimento dessas empresas. Eu destaco a possibilidade da privatização, democratização do capital da Eletrobras, que é uma dessas empresas, e também outras empresas, sobretudo do setor financeiro, como se cogita também a possibilidade da venda ao mercado do controle do Banco do Brasil. Essas medidas são muito importantes para que a gente possa ter um Estado menor, mais competitivo, no sentido de oferecer serviços e prestação a um preço melhor para os consumidores brasileiros. Pois é, professor, são os dois principais caminhos, não são os únicos. Eu queria que o senhor me falasse um pouquinho. Existe alguma restrição, na sua visão? Porque a oposição, por exemplo, ela deixa claro que privatizar é sempre arriscado, complicado, que existem setores estratégicos na infraestrutura que não deveriam ser privatizados. O senhor concorda com essa afirmação? Não, eu não concordo de maneira pragmática, que nós não podemos ver tudo como a mesma coisa. Eu acho que os senadores Marco Rogério e Bezerra apontam para uma questão bastante interessante. O que eu leio quando eles mostram a necessidade de nós termos o capital privado, principalmente em grandes empresas estatais que elas cresceram muito. Vamos pegar o caso, por exemplo, da Eletrobras. E temos outras grandes empresas que precisam ser concedidas à gestão da iniciativa privada. É muito importante que a gente tenha isso em mente, porque não é uma privatização com uma transferência sem controle, não é? Nesse ponto, o papel das agências reguladoras acaba sendo ainda mais importante, então. Extremamente importante, lembrando que as agências reguladoras, elas têm uma relação direta, umbilical, com o Congresso Nacional, que é a responsável por manter esse retorno do serviço de qualidade para o usuário. Porque qual é a questão? Quanto maior a empresa, maior a resistência. Acontece que quem é da oposição precisa também compreender que quanto maior a empresa, maior a necessidade de investimentos. E nós estamos conversando de um país que, infelizmente, está quebrado, não tem condições de investir aquilo que é necessário. Então, a nossa encruzilhada, e é preciso que haja um debate muito interessante no Senado, na Câmara, sobre isso, é que é preciso investir, mas não se pode deixar o ativo na mão da iniciativa privada sem controle. Então, aqui, quando nós transferimos um ativo para a iniciativa privada, é preciso reconhecer que o papel de fiscalização, o papel de regulação, o papel de controle sobre aquilo continua com a União. Não é uma transferência assim simples, não é? Nós podemos até considerar que a maioria das concessões, elas são feitas com um prazo para terminar, com um controle muito interessante, e eu acho que as resistências devem ser resistências em cima do modelo de privatização ou de concessão ou de PPP. Né? E, nesse sentido, vou aproveitar que o senhor está puxando esse assunto, o governo está seguindo um programa de parcerias de investimentos, o PPI, que está exatamente, professor, direcionando essas ações. A gente vai saber um pouquinho como é que funciona esse PPI. O PPI, Programa de Parcerias de Investimentos, foi criado em 2016. O objetivo dele é fortalecer o elo entre a iniciativa privada e o governo para reduzir o tamanho do Estado brasileiro.
Serão privatizados ou concedidos trechos de rodovias e ferrovias, aeroportos, administração de portos e também bens e serviços relacionados à energia elétrica, mineração e petróleo, entre outros. O PPI ganhou força no governo Jair Bolsonaro. A desestatização avançou bem. Foram mais de 80 bilhões de dólares de vendas de ativos, destacando aí as subsidiárias da Petrobras. E o governo está finalizando uma proposta para encaminhar uma relação de empresas que serão objetos de avaliação pelo Congresso Nacional para que tenha o seu controle oferecido em bolsa para a diluição do capital e para o fortalecimento dessas empresas. É importante para o Estado brasileiro que ele tenha vários instrumentos, não só as privatizações para casos, como eu disse, muito específicos de venda de ativos não estratégicos, os estratégicos não, e depois as concessões para casos onde há uma ingerência mais forte do Estado, porque são atividades que preferem estar mais reguladas e têm os seus ativos ainda reversíveis em favor do Estado, e as autorizações, onde o privado exerce o investimento, faz a operação e tem os ativos, tem a propriedade dos ativos, no entanto, ainda submetendo-se à regulação. Há ainda as permissões e outros regimes contratuais que são mais leves e que dizem respeito a atividades específicas, como trens urbanos, por exemplo, onde há permissionários, né, o transporte urbano em geral. Professor Paulo, vou destacar o ponto que o senhor considera mais importante para ser investido em infraestrutura agora, que é saneamento básico. Qual seria o melhor caminho? Seria por concessão, autorização? Como resolver? O governo foi muito feliz em mandar o marco legal com tempo para análise do Congresso Nacional, sem pressa, não é? Porque exigirá do Congresso uma maturidade muito grande, da Câmara primeiro, depois Senado, uma maturidade muito grande nessa discussão. O saneamento, ele tem duas situações no Brasil. Onde existe a necessidade de investimento e de saneamento que o poder privado tem interesse, demanda, receita garantida, etc. Mas é preciso da gente não esquecer, e aí está o papel do Congresso Nacional na correção, que nós temos que ter uma forma para dedicar o que for arrecadado no saneamento onde existe interesse privado e esse fundo, esse recurso tem que ser dedicado mesmo para aquelas áreas onde não existe o interesse privado. É assim como um todo na infraestrutura, mas o saneamento é uma grande oportunidade. E aqui nós estamos conversando sobre justiça social e oportunidade de investimento no saneamento. Então, eu acho que o modelo deveria ser um modelo de longo prazo para que o investidor privado possa fazer os investimentos e melhorias necessárias, mas em compensação. Essa arrecadação, ela tem que ser redistribuída para o setor, porque nós não podemos fazer do saneamento, das melhorias no saneamento, uma forma de se aumentar a caixa do governo e depois esse recurso ir para outros setores. É como o senhor bem disse antes, é uma questão de saúde pública. Vamos falar agora, e eu sei que esse é um ponto que interessa a muita gente, a respeito da privatização da Eletrobras. Você vai ver numa reportagem agora os detalhes de como o governo quer fazer para privatizar esta grande companhia estatal. Uma das prioridades para o governo em 2020 é privatizar a Eletrobras. No fim do ano passado, o presidente Jair Bolsonaro enviou ao Congresso o projeto de lei que aumenta a oferta de ações da estatal para diminuir a participação da União na empresa e deixar o controle dela com diversos acionistas. Atualmente, 60% do capital social da Eletrobras estão nas mãos do Poder Executivo. Caso essas ações sejam vendidas, os cofres da União poderão receber mais de 16 bilhões de reais. Na área de telecomunicações, duas novidades. O leilão para a implantação da rede 5G no país, que deve acontecer no segundo semestre, e também a possibilidade de migrar das atuais concessões na área de telefonia para um regime de autorização. Essa possibilidade surgiu
com a aprovação pelo Congresso no ano passado da nova Lei das Teles. No regime de autorização, não é feita uma concorrência pública para selecionar a empresa que vai prestar o serviço, e o contrato pode ser revogado caso ela não cumpra com as obrigações feitas com a União. Privatizações nem sempre são solução para conquistar novos investimentos para um país. Há privatizações que são necessárias, algumas são bem-vindas. Quando, por exemplo, o Estado adquire cotas ou toma na justiça ou na cobrança de dívidas de bancos estatais, etc., e que precisa repassar isso para a iniciativa privada, porque são atividades de iniciativa privada. Mas a maioria das privatizações que a gente está se referindo aqui são privatizações de empresas estatais estratégicas que fazem parte da estrutura do Estado brasileiro há muitas décadas. E a nossa cultura é ter estatais ajudando os setores, impulsionando, direcionando como parte da política setorial, por exemplo, do petróleo, de energia, do próprio monopólio postal, a questão dos bancos públicos, né, de pelo menos os bancos públicos regionais e 2 bancos nacionais. Então, vender esses ativos é uma medida de curto prazo que não resolve, não ajuda o futuro e só dilapida esse patrimônio público e principalmente a habilidade que o Estado brasileiro possa ter de atuar nesses setores, além da seara meramente regulatória e além da seara meramente de política setorial. Professor, 2 pontos aí, 2 pontos que o senhor tinha elencado no começo desse programa. Eletrobras, o caminho certo é esse mesmo? É vender ali as ações e deixar com que a iniciativa privada tenha o controle da empresa, mesmo o governo continuando a ter parte dela? Olha, esse é um modelo que ainda não está maduro, na minha opinião, o suficiente. O governo fez uma proposta, o Congresso vai analisar essa proposta. E eu acho que no caso da Eletrobras nós não podemos correr. É preciso que haja um diálogo. É o que nós defendemos, um diálogo para ajuste do modelo. Eu acho que a Eletrobras não tem a menor condição, pelo tamanho, de investir aquilo que é necessário. Acho que a iniciativa privada deveria fazer parte importante na composição acionária da Eletrobras. Mas não assumindo toda a cadeia produtiva dela. Eu acho, exatamente. Eu acho que nós temos que tomar muito cuidado. Vamos basear na reforma da Previdência. Tanto diálogo, tanto debate. Vamos fazer com a Eletrobras a mesma coisa, sem pressa, que tudo vai dar certo. Aproveito e pergunto sobre o leilão 5G que está previsto para acontecer no segundo semestre deste ano. Muita gente pensa que essa tecnologia 5G é só para acelerar a internet, né, a velocidade de dados recebidos, mas na verdade ela pode disponibilizar um acesso à banda larga que chegaria no país inteiro. Essa expectativa, ela pode finalmente acontecer? Porque tem regiões que são muito pouco abastecidas. Não, e nós temos que torcer por isso. Veja só, assim como a energia, a telecomunicação, ela é uma necessidade básica, hoje em dia, do cidadão. Veja, o cidadão brasileiro, ele é fã da tecnologia. Qual casa que não tem um telefone celular? Nós temos o uso do WhatsApp. O Brasil é o maior usuário de intensidade de WhatsApp. Ou seja, o brasileiro gosta de comunicar. O 5G não é somente aumentar a capacidade, a potência e a velocidade. O 5G significa levar para as áreas onde hoje não existe acesso à informação, acesso à comunicação, que nós temos que prover todo cidadão brasileiro. Então, o 5G, ao contrário de outros setores da infraestrutura, nós não podemos criar muitas dificuldades para que ele aconteça. Eu diria que ele deve acontecer e tem que acontecer de maneira acelerada. Vamos facilitar isso e pensem muito bem antes de apresentar restrições a esse processo, que o 5G é, acima de tudo, prover cada cidadão brasileiro com aquilo que ele tem, que ela tem de direito fundamental, de trocar ideias, de ter uma análise crítica sobre o que está acontecendo no mundo. O 5G vai trazer isso. Acesso à informação, é claro. E a gente não pode falar de infraestrutura sem falar de investimentos no setor de transportes. Veja essa reportagem.
Outro grande desafio para a infraestrutura do país é melhorar o setor de transportes. 80% das cargas são transportadas por caminhões em rodovias antigas e congestionadas. A malha ferroviária ainda está longe de atender a demanda de um país com as dimensões do Brasil, e as hidrovias, fundamentais para a região norte, funcionam de forma rudimentar. O Brasil tem um problema seríssimo nessa questão dos transportes. Nós temos os modais, né, de transportes disponíveis, mas no Brasil nós temos um modal que prevalece, né, que é o modal rodoviário, que está estrangulado. As nossas rodovias já não suportam mais a carga, a demanda que tem. É preciso trabalhar a multimodalidade, é preciso diversificar os modais. Trabalhar de forma consorciada, não são competidores, né? O modal rodoviário não compete com o ferroviário, não compete com o hidroviário, não compete com outros. É preciso que todos esses modais, todas essas opções estejam disponíveis, né, para o usuário, para você desafogar as rodovias, né, que são precárias em muitos casos, né, pistas de mão única, muitas das vezes sem manutenção adequada, sem sinalização adequada, com altíssima demanda, riscos de acidentes, mutilação, perdas materiais, ou seja, é um problema sério. Então, quando você trabalha na perspectiva de diversificar, né, de sair dessa situação quase que de um monopólio de infraestrutura rodoviária para, né, uma malha consorciada, seja com ferrovias, seja com hidrovias, né, com a aviação, isso facilita. O Brasil não vai crescer sem investir mais na infraestrutura. Professor, esse é o problema que todos nós brasileiros já reconhecemos. O sistema que nós escolhemos há décadas, que é o rodoviário, ele não dá conta. A gente não consegue abastecer as várias regiões do país usando só nossas rodovias. Como resolver isso? Bom, então eu vou aproveitar quando a gente tem uma pessoa da competência do senador Marcos, que já deu uma aula do que deve ser feito, né? Eu vou então partir daí para o que deve ser feito a partir de agora, né? Eu acho que nós temos uma sorte muito grande da competência e do diálogo criado pelo Ministério da Infraestrutura e pelo seu ministro junto aos outros poderes. Nós temos uma compreensão hoje no Congresso Nacional, como o senador Marcos acaba de colocar, e também nos órgãos de controle, no TCU, enfim, e todos os outros, e isso está contaminando o resto do Brasil, nos estados e municípios, da necessidade de nós termos uma diversificação da nossa matriz de transportes, uma necessidade de nós conjugarmos, eu acho que isso é o futuro que temos que começar a trabalhar a partir de agora, porque está tudo muito bem encaminhado. Nós temos a certeza absoluta que daqui a 5, 10 anos, a infraestrutura no Brasil de transportes será completamente diferente daquilo, e melhor daquilo que nós conhecemos. É preciso que a gente trabalhe um tripé agora. O tripé do investimento privado, o tripé do investimento público, que é pouco, que é o seguinte: produtividade. Então, o que é mais produtivo? É ferrovia? Então, vamos prover o Brasil de ferrovias. Se é rodovia, como o senador disse, não podemos mais competir um modal de transporte com o outro, eles são complementares. O Porto Seco, por exemplo, poderia resolver, unindo ferrovias e rodovias, né? Até determinado ponto iria de trilho e depois seguiria no asfalto. Claro, quando nós trabalhamos esses corredores logísticos, nós temos, então, o pilar da produtividade, da justiça social, porque o usuário não pode pagar tarifas, pedágios altos, é preciso haver uma distribuição de pagamento do pedágio um pouco mais equilibrada, e a tecnologia vem para isso, né? Então, por que o usuário não pode pagar somente pelo que ele trafega numa rodovia? Pelos quilômetros que ele trafega. Por que tem que pagar a cada 100 quilômetros? Esse é um exemplo. E um terceiro ponto, que é da inovação. É preciso do Brasil parar de olhar e pensar quem é que vai tapar o buraco.
Com qual dinheiro nós vamos tapar buraco na rodovia? Com qual dinheiro nós vamos tentar fazer com que a ferrovia transporte menos minério de ferro e transporte mais coisas? Isso daí é o pilar da inovação. É preciso, e o nosso sonho é que um dia qualquer brasileiro saia de casa ou fique em casa com a qualidade da infraestrutura de telecomunicações, de uma energia renovável, uma energia barata, uma infraestrutura de transportes e de mobilidade urbana de alta qualidade. Para quê? Para que o brasileiro sinta prazer e um sentimento de ter na infraestrutura um amigo, um elemento que faça com que a qualidade de vida dele seja maior. Não existe qualquer condição de nós recuperarmos e pagarmos o tempo perdido num congestionamento. Não existe valor da vida. Você não valora monetariamente a vida. Você não tem condição de trazer de volta aquela produção que não conseguiu chegar lá no porto. E assim sucessivamente, não é? Quantos hospitais nós já tivemos mortes porque não tinha uma energia adequada? Quantas pessoas gostariam de conversar com um amigo, com um familiar e não tem uma comunicação adequada? Então, eu acho que o futuro do Brasil na infraestrutura, em todos os sentidos, é da inovação, extrema produtividade e justiça social. Professor Paulo Rezende, muito obrigado pela entrevista. Um grande prazer. E durante todo o mês de fevereiro, você acompanha aqui na TV Senado uma série de programas especiais com os temas que vão dominar o debate político em 2020. Você pode ver esta entrevista na nossa página na internet, senado.leg.br/TV, ou em nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Senado. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.